Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado entrando em campo, depois de uma semana parada. O São Paulo, como você sabe, aqui vamos relembrar, foi eliminado do Campeonato Paulista, faz justamente uma semana. E como não tivemos jogos, e vai demorar a ter jogos, estamos voltando aqui a gravar vídeo para fazer um resumo dessa semana pós a eliminação. E a gente já começa falando isso, né? Vamos lembrar, segunda-feira passada, o São Paulo mais uma vez faz história, sendo eliminado pela Água Santa, pelas quartas finais do Paulista. Mais uma vez sendo eliminado por um time fraco. Como eu falei, vou deixar aqui o link do pós-jogo. O time do Água Santa era um time ajeitadinho, né? Bem organizado, mas tecnicamente fraco, com limitações sérias. Porém, o time do São Paulo, como eu comentei até nesse vídeo, muito desorganizado, jogadores, né, que não tem essa qualidade, como a gente já está acostumado, e não consegue nem fazer um gol no Água Santa e é eliminado nos pênaltis. Beleza. Até aí, vamos dizer, o torcedor do São Paulo já está acostumado porque há uma década que ocorre isso. Porém, o que a gente espera, e o que eu esperava, assim como muitos torcedores, é que durante essa semana e o que vem aí, que é praticamente um mês sem jogos, o São Paulo focasse em mudanças, que precisa de mudanças, já que não funcionou no Campeonato Paulista, e focasse em trabalho. E tudo começa, eu vou começar falando como o primeiro ponto importante dessa semana, eu vi alguns vídeos do São Paulo TV Clube, principalmente na segunda, na terça, né, após o jogo, e você viu o pessoal, obviamente não estava feliz, os jogadores treinando, mas como se tivesse, né, treinando ali como se nada tivesse acontecido, a diretoria também apareceu ali com aquela cara de parece que não sabe o que fazer, que realmente não sabe o que fazer, enfim, aquele sentimento que é normal, que é o que acostumou esse clube, a perder, a ser um clube perdedor, e que para isso tudo é normal. Mas o mais interessante é a coletiva do Rogério. Eu assisti um pouco da coletiva, não assisti todo, porque eu não tive estômago para assistir. Mas a gente que conhecia o Rogério como jogador, que era aquele cara que ficava indignado com a derrota, que cobrava os jogadores. Vi muitas vezes o Rogério saindo na entrevista de final de primeiro tempo, cobrando os jogadores publicamente na TV, em entrevistas. Isso que a gente estava acostumado com o jogador, parece que como técnico, né, além das limitações que o Rogério já tem, a gente conhece, já comentou aqui no canal, parece que o Rogério considerou normal. Falou que tinha a obrigação de ganhar, obviamente, mas que perdeu, não conseguiu fazer o gol e parece normal. Coisa que está sendo rotina, né, nesse time, que é perder e considerar isso como sendo normal. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né, nesse início de semana pós-derrota. Depois, para, vamos dizer assim, algum alento para o torcedor, o São Paulo começa uma mudança, né? Mudança principalmente no departamento médico. Se você não sabe, o São Paulo demitiu um médico, que eu não sei o nome, mas que cuidava dessa parte de futebol, pegou o doutor Chances, né, que, enfim, devia estar no museu, colocou ele como médico ainda do São Paulo, talvez um médico ali do trabalho, que cuida de tudo, e promoveu médicos da base. Se vai funcionar, eu não sei, mas já mostrou mudança. É óbvio que todas essas lesões e essas questões que ocorreram na demora de recuperação também de jogadores, isso não vamos dizer assim, não está focado apenas na mudança do médico. Está na questão fisiológica, na nutrição, né, nos equipamentos, como é que está o refis. Então o São Paulo deveria fazer uma mudança mais radical. Não fez, mas fez algum tipo de mudança. Talvez, você que não sabe, né, o São Paulo jogou no Aliança justamente porque cedeu, né, o seu estádio para jogos do Coldplay. Pelo que eu vi, o São Paulo ganhou mais de 12 milhões. Aí eu fico me perguntando, por que não pegar esse dinheiro, já que esse dinheiro não paga a dívida do São Paulo, por que não pegar esse dinheiro sei lá, investir no equipamento que possa tratar melhor as lesões, em recuperação de jogadores, investir talvez num fisiologista de fora, que traga uma coisa nova, né? Isso seria uma mudança até mais radical. Mas o São Paulo não fez, mas pelo menos foi alguma mudança. E aí a gente ficou aguardando mais mudanças ali na quarta ou na quinta. Só que o que veio, é o que você já sabe, né? Provavelmente você deve ter visto aí, porque muitos torcedores de outro time, até colega meu, me mandaram mensagem perguntando se eu não ia fazer vídeo da grande repercussão entre a história do Rogério Ceni e do Marcos Paulo. Se você não sabe, vamos fazer um resumo. O que foi dito, e é bom que seja pontuado, é o que foi dito por outras pessoas que estavam nesse, ou participaram ali, ouviram aquilo, é que o Rogério, na frente de todo o grupo, cobrou, né, o Marcos Paulo de forma ríspida por curtir publicações e também por fazer publicações
que pareciam, né, que estavam ali sendo diretas por Rogério. E aí é interessante pontuar que isso foi divulgado em muitos sites, em muitos canais de YouTube, em muitos jornalistas, programas de TV, mas em poucos eu vi falando que a versão que saiu, que foi em meados de quarta, né, terça para quarta, de quarta para quinta, ela veio da assessoria do Marcos Paulo. Então ela veio de uma parte só. O São Paulo não se manifestou, que mostra mais um amadorismo dessa diretoria do pessoal que cuida de futebol. Porque quando o torcedor não consegue comprar ingresso, ele imita uma nota do total acesso, que não se viu de nada. Talvez nessa situação de Marcos Paulo e do Rogério, o São Paulo se emitisse uma nota, né, falando que teve realmente a discussão, mas que tudo já foi resolvido, isso ia diminuir de forma até drástica as repercussões. Mas o São Paulo não fez isso. Mas é bom pontuar. Tudo que surgiu inicialmente, a primeira versão, porque eu vou falar outras versões, foi da assessoria do Marcos Paulo. Né? Depois, como eu vi, essa notícia ainda foi se rolando pela quinta, pela sexta, até no final de semana eu cheguei a ver sobre isso. O pessoal falando que o clima tá ruim, né, que talvez Rogério saia, mas a diretoria, ao longo da semana, garantiu a permanência do Rogério. Mas chegou jornalistas aqui, que eu não vou citar nome, falar que a discussão, né, o Rogério chegou a humilhar Marcos Paulo e quase que sai em vias de fato. Eu vou ser sincero a você, e eu sempre falei isso aqui, o canal não entra em polêmica, né? Então, tem que ter muito cuidado com essas versões, com as notícias que são passadas. Eu vejo, já falei muitas vezes aqui nesse canal, vejo que as notícias, principalmente em relação ao São Paulo e o que ocorre dentro, ela é passada de forma a manter esse ambiente que já é uma merda. Vamos ser sinceros. Então, quanto mais o São Paulo ficar nessa draga, para muitos jornalistas, para muitos comentaristas, isso é o que eles querem. É importante o torcedor entender isso. Não estou defendendo nenhum Rogério, não estou defendendo nenhum Marcos Paulo. Mas é importante o torcedor defender isso. E também, como eu não vi, né, como eu não sei, e trazer notícia dizendo que fulano viu, que é uma fonte confiável, eu acho que isso não vamos dizer assim, prudente, ou só faz gerar esse murmurinho aí que não ajuda o São Paulo nada. Agora, é bom pontuar e eu posso dar minha opinião. Imagine você, né, que você trabalha aí na sua empresa e por alguma coisa você não está achando que está legal, sua equipe ou sua empresa, e você vai lá e faz uma publicação. Você está no seu direito, mas provavelmente para a questão corporativa você está errado. Você vai ser chamado a atenção. Então, se a gente olhar nesses dois pontos, o Marcos Paulo provavelmente está errado e o Rogério estava certo em chamar a atenção dele. A grande questão, que a gente sabe que o Rogério não tem essa questão de gestão de pessoas e gestão de grupo como seu ponto fundamental ou importante, né, principal, é que o Rogério fez isso na frente dos outros jogadores. Isso está errado. Mas, de qualquer forma, nós temos dois pontos, vamos dizer assim, positivos e um negativo. A forma que o Rogério deveria fazer, como se faz, né, de forma como manda, né, a gestão aí, seria fazer, né, uma chamada, vamos dizer assim, uma reclamação de forma coletiva. Porém, será que o Rogério não já fez isso? Pense bem, porque só esse ano a gente viu publicações do Gabriel Neves e também do Luan. Então, provavelmente o Rogério já fez esse grupo. Então, o Rogério não está errado em fazer individual. Porém, se fosse fazer de forma assertiva, ele tinha que fazer, né, só com ele, o Marcos Paulo, né, e talvez com a diretoria também, todo mundo ali, e cobrar de forma enérgica. Beleza. E nesse ponto, o Rogério também não está errado. Muito desses jornalistas, muito desses sites, muitas dessas pessoas que divulgaram essa notícia aí, em outras situações elas falaram que o São Paulo é um time que não tem cobrança, que a diretoria não cobra, que o Rogério é quem manda, fala muito do São Paulo. E quando o Rogério vai lá e cobra de forma, como eu disse, assertiva pela cobrança, não na forma que ele fez, o pessoal faz um alarde. Então, para mim, é outro ponto positivo, cobrar esse pessoal. Além disso, é preciso entender. Você, como eu disse, se você tivesse feito na sua empresa aí ou em qualquer outra situação de grupo, se você fosse cobrado, qual é a sua postura? Você tem que refletir sobre aquilo e a forma de você melhorar é você corrigindo ou trabalhando. Mas os jogadores do São Paulo, como a gente sabe, são tudo mimimi. Você não pode cobrar, você não pode falar nada, você não pode ser mais enérgico que os jogadores já, porque isso não é certo, porque vamos falar com diretoria e tal. Então, assim, é preciso entender o perfil desses jogadores também, né? Inclusive o Marcos Paulo. O Marcos
Paulo, se você for procurar aí na internet, tem histórico dessas, vamos dizer, desses mimimi aí em outros clubes. Então, de maneira geral, o que eu quero passar para vocês nessa grande repercussão aí, que eu acho que o Rogério está certo, não estou defendendo o Rogério, mas eu acho que a postura de cobrar, ele está correta. A forma é que não foi. É bom ponderar isso, beleza? Então, para finalizar esse vídeo aqui, eu queria passar para vocês essas notícias. Vamos esperar, né, o que ocorre nessa segunda. Espero que eu possa fazer um vídeo, que a ideia, como o São Paulo só joga daqui a um mês, né, nos próximos vídeos, talvez, quando chegar mais próximo, eu vou tentar trazer a agenda do São Paulo aqui. Então, a ideia é fazer um vídeo né, de resumo de semana. E espero que o próximo vídeo seja falando de trabalho, seja falando como é que o Rogério está sendo intensivo nos treinamentos, que o Rogério está mudando esquema, está botando 3 zagueiros, está testando o Caio, um jogadores de velocidade, botando jogadores mais de velocidade. Espero falar isso, beleza? Então é isso que eu teria para falar para vocês. Né? Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, né? Compartilha e curte também, né? E comenta aí o que você achou dessa discussão, o que você achou dessas poucas mudanças que o São Paulo fez, né? E esperamos que essa semana seja uma semana de mais trabalho para o Tricolor Paulista, tá bom? Um abraço e boa noite para vocês.